Olá, paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer um comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical e nessa oportunidade da lição de número 12 da classe de juvenis. Essa lição traz como título A Vida Após o Cativeiro. Nós vimos nas lições anteriores um pouco mais sobre os dois reinos, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, as profecias que foram ditas a eles por desobediência, né, sobre o fim desse reinado. E agora a gente vai ver o que foi que aconteceu quando eles retornaram do cativeiro. Eu indico você, professor, a começar a fazer a leitura bíblica em classe e seguir diretamente para o início. Nós vemos que os objetivos dessa lição será falar sobre o contexto do retorno dos cativos, discutir sobre os desafios para a reconstrução de Jerusalém e refletir sobre a atuação dos profetas na reconstrução da cidade do templo. Logo no início, né, o ponto 1 fala sobre o período pós-exílio. E aí ele dá a entender o que foi que aconteceu nesse contexto dos samaritanos. Como foi que surgiu os samaritanos? Nós sabemos que, após a destruição do Reino do Norte pela Assíria, os israelitas de Samaria era a capital do Reino Norte, esses que ficaram, né, esses israelitas, eles foram forçados a conviver com pessoas de várias outras nações que também tinham sido conquistados pela Assíria. Então, essa mistura de povos ocasionou essa mistura de povos com povos pagãos, os israelitas com os povos pagãos, acabou surgindo então os samaritanos. E os samaritanos, eles não eram aceitos pelo povo judeu. Quando eles vieram após a Babilônia, né, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, eles foram rejeitados pelo povo judeu, que acreditava que aquela não era mais uma nação limpa, né, uma nação direta, com descendência direta do povo de Israel como um todo, das tribos de Israel, devido a essa junção com os povos pagãos. Então daí surgiu esse problema dos judeus com os samaritanos e que persistiu até os tempos de Jesus. O ponto 2 fala um pouquinho sobre a questão do cumprimento das profecias. Então a gente viu aí que o povo de Judá, quando foi levado à Babilônia, né, cativo à Babilônia, haviam algumas profecias do retorno dele. E aí esse ponto aqui vai falar sobre a questão do primeiro ano de Ciro como rei da Pérsia. Há uma profecia no livro de Isaías muito antes, né, alguns anos bem antes de Ciro nascer, muito antes do próprio povo judeu ir para o cativeiro da Babilônia. Já havia uma profecia de que eles retornariam, já havia essa profecia de que Ciro seria o libertador. Nós sabemos que Deus não trabalha com coincidências, né? Nós sabemos que tudo que Deus faz tem um propósito, e esse propósito ele tem um tempo, né? Muitas vezes a gente recebe uma profecia, alguma palavra de Deus, mas não se cumpre na mesma hora, no mesmo tempo, ela se cumpre um pouco mais para frente, né, no futuro. O ponto 2 da nossa lição fala sobre o retorno para Jerusalém. Como é que foi esse retorno, né? Um sonho realizado. Nós vemos aí, professor, que você pode trabalhar com o Salmo 126. Pedir para que os seus alunos possam ler o Salmo. Salmo 26, ele é bem curtinho, tem apenas 6 versículos, 6 salmos, né? E por ele ser um poema, mostra a alegria do povo quando estava retornando do cativeiro para Jerusalém, para a sua cidade amada, querida. Fala sobre as expedições também, né? Essas expedições de retorno, que foram ao total de 3 expedições. A primeira expedição foi na companhia de Zorobabel e que tinha como objetivo a reconstrução do templo. A segunda expedição marcou o tempo do escriba Esdras, que inclusive nós temos um livro exclusivo sobre Esdras, né? Que ele voltou com alguns sacerdotes, aproximadamente 60 anos após a reconstrução do templo. E a terceira expedição foi com Neemias como líder da terceira expedição, que solicitou ao rei Artaxerxes para voltar à sua terra
e reconstruir os muros e os portões da cidade. Muito interessante também porque tem um livro contando a história de Neemias e como foi que Neemias conseguiu, pela graça de Deus, reconstruir em pouco mais de 3 meses. Na verdade, menos de 3 meses, ele conseguiu fazer essa reconstrução. E havia muitos problemas, né? A gente vai ver no ponto 3 quais foram esses problemas que Neemias enfrentou na reconstrução. Um deles eram problemas internos, problemas com as pessoas que moravam ali, e também problemas externos, com quem morava ao redor. E aí, professor, cabe a você falar um pouco sobre essa questão de... aqui no ponto fala foco e oração diferente, né? Difere versus oposição. Também vamos ver os profetas da reconstrução. Quem foram esses profetas? Nós temos aí Ageu e Zacarias, que também têm livros, e é muito bonito ver nesses livros porque Deus mostra para eles como é que o templo seria reconstruído e detalhes de como seria reconstruído, né? Questão de centímetros, de metros, tudo bem direitinho. Deus mostrou para esses profetas e de fato foi concluído. E aí a gente também vai ver aquela história de que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Tiveram alguns problemas porque as pessoas achavam que o templo, esse segundo templo, ele era menor, ele não era tão bonito como aquele que tinha sido construído por Salomão. E aí Deus vai e revela, olha, esse templo aqui vai ter a minha glória, né? Vai ter espiritualidade. E isso foi um dos pontos marcantes nesse retorno do povo para, pós o cativeiro, né, para a cidade de Jerusalém, para reconstrução espiritual. Essa é uma lição muito importante, inclusive eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, uma imagem que você pode baixar e pode mostrar para os seus alunos, né? É como se fosse aqui o povo voltando saindo da Babilônia e voltando para a sua terra, né, com todos os seus sonhos de reconstrução da sua terra. Nós vamos deixar disponível para vocês também ajudar como mostrar aos alunos, né, como é que era essa alegria do povo, né? E aí você pode destacar o Salmo 126. Eu espero que você tenha uma excelente aula. Lembrando a vocês que estamos caminhando para o final da nossa lição. Na próxima semana a gente vai estudar a lição de número 13, que fala sobre 400 anos de silêncio. E é uma lição que traz um pouco mais de filosofia, né? Alguns pontos que os seus alunos vão precisar de mais atenção. Então, ao final dessa sua aula, da aula de número 12, eu sugiro que você peça aos alunos que façam durante a semana o devocional. São apenas 6 dias, né, com o devocional. Cada dia tem uma instrução de devocional e aí eles vão estar mais preparados para a próxima aula, para a temática da próxima aula. Deus te abençoe e até a próxima.